André, muito bem-vindo à Sepulquarta. Prazer é meu. Parabéns aí pela mobilização do Sepultura já de muito tempo, em favor especialmente das comunidades indígenas. Parabéns. Muito obrigado, André. Obrigado mesmo. Eu acompanho o seu trabalho, né, desde muito tempo, na televisão. Agora, fazendo uma pesquisa, eu vi que não é só o meio ambiente, né, que você toca em assuntos muito delicados, né, e sensíveis, como suicídio também, né, que eu fiquei... assim, é uma época muito esquisita, né, que a gente está vivendo e tudo. Mas fala um pouquinho da sua trajetória. Como é que você escolheu o caminho do jornalismo e por que o meio ambiente, né? Olha, eu fiquei na dúvida na época da faculdade entre seguir a carreira de jornalista ou ser baterista. Eu fiquei Olha realmente só, balançado. eu sabia que tinha alguma coisa musical aí. E aí, assim, a gente estava saindo da ditadura. Eu me formei em 1988 e estava muito interessante e instigante trabalhar como jornalista sem censura. E, Sim. graças a Deus, eu acho que fiz uma escolha interessante para mim, porque no jornalismo a gente consegue navegar por diversos assuntos, somos generalistas, sem prejuízo de um ou outro assunto que a gente tenha mais vontade de fazer uma imersão. E eu cobri em 1992 a maior conferência da história da ONU até então, que teve lugar no Rio de Janeiro. Quase 200 chefes de Estado, presidentes, reis, rainhas, ditadores vieram para cá. E a Rio 92, a Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mexeu muito com a minha cabeça. E, terminada a conferência, eu fui buscar na academia, eu fui buscar cursos que me ajudassem, como jornalista, a falar com mais propriedade sobre esse assunto. Aí, rapaz, começou assim... criei um curso na PUC, onde eu dou aula desde 2004, lá se vão 16 anos de jornalismo ambiental. Também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dou lá um curso de geopolítica ambiental na pós-graduação em meio ambiente da COP. Livros, palestras e no jornalismo um programa há 13 anos na Globo News chamado Cidades e Soluções, porque eu acho que a gente precisa, viu, André, ter esse cuidado de não ficar só falando dos problemas. A gente tem que sinalizar rumo e perspectiva, mostrar soluções. E graças a Deus, cara, eu realmente fico feliz de ver, apesar de todos os problemas nessa crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, existem saídas, muitas experiências positivas de ONGs, INGs, governos, empresas, movimentos vários assim que praticam a mudança. Sim. E eu acho que a gente não pode construir um mundo diferente com pessoas indiferentes. Perfeito. Não dá para ficar só no gogó. Perfeito. É sensacional. Eu acho que essa preocupação nossa também, porque o Sepultura tem o privilégio de viajar o mundo, né? A gente já foi para 80 países em 36 anos de história, né? Independente da política. O próprio Brasil, né? A gente começou a conhecer mais no final da década de 90, viajar, fui para Manaus várias vezes, né? E a gente sente isso mais de perto, né? Com um fã. Como é que o cara consegue o ingresso, ele veio de barco para assistir um show, esse tipo de coisa, né? E não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E essa é uma preocupação global, né? Não é só do Brasil. Obviamente o Brasil, ele tem uma importância pela Amazonas, né? Pela Amazônia, pelo pulmão do mundo, como, né, era conhecido, enfim, ou é conhecido. Mas é uma coisa que a gente sempre falou, como você começou, né, na entrevista. A gente tem a música Kaiowás, né? A gente em 93, 94, falando da tribo dos Kaiowás, né, que infelizmente ainda é um problema recorrente. Fizemos um trabalho com a tribo dos Chavantes em 96, no álbum Roots. Fomos para a tribo, né, fizemos um trabalho cultural, sem se meter com política, sem se meter com... Porque, inclusive, nem os órgãos oficiais do governo ajudaram a gente com contato com os Chavantes. A gente teve um contato direto com eles, né? Por isso que funcionou, né? Porque se fosse através da burocracia e tudo, seria muito mais difícil, ou talvez impossível, né, de ter feito essa coisa junto, assim, né? E a gente faz o que a gente pode nesse aspecto. Eu acho que o músico, o artista, ele ajuda a trazer o problema à tona, né, para que outras pessoas possam estar conscientes de que isso está ocorrendo, sei lá, na Tailândia ou no Amazonas, ou em qualquer outro lugar, né, e que não é um problema só brasileiro, né. Então é muito legal isso de juntar uma galera que nunca se falou através da música,
nesse assunto, né? Como nós, por exemplo, né, que está falando disso, a gente vem de mundos tão diferentes e tudo, mas a gente sempre usou isso, né? Como eu disse, a Guardians of Earth, a Kaiowás, a música que a gente fez com o Chavantes e tudo, né? E eu não vejo evolução, cara, infelizmente, né? Você vê agora que entra um governo muito mais radical e retrógrado e tudo, e a gente se vê na volta com os mesmos problemas e até mais até piores, né, do que antes. Você falou de soluções e tudo. Como que a gente lida com isso, né? Porque o planeta ele não tem como responder, ele não tem tempo, né, hábil. A gente tem que realmente proteger, né, a fauna, a flora e etc. Né? E os índios também, os nativos. Essa coisa da terminologia também é muito confuso, né? A gente está sempre mudando esse tipo de coisa. Como a gente encara esse momento do Brasil agora? Com paciência e resistência, porque é muito grave a constatação de que está em curso uma operação de desmonte de políticas ambientais que cumpriam uma função importante em relação a indígenas. Eu nunca vi nenhum governo comprometido com FUNAI, Isso é verdade. eu diria, as demarcações na velocidade que elas deveriam acontecer. O princípio da justiça das demarcações dos territórios indígenas são 5 séculos de história de opressão e de genocídio. Então, quando a gente faz essa imersão na história do Brasil, a gente percebe com muita clareza que tanto a vinda dos negros escravizados, quanto o domínio e a opressão sobre os povos indígenas, quanto a própria Guerra do Paraguai, são histórias que precisam ser recontadas, porque a gente não contou a história sob outra ótica, senão a dos dominadores. Sim. Quem, entre aspas, saiu por cima na condição de vitorioso nessas disputas. Então, o momento é delicado, mas, Andréas, assim, o movimento ambientalista ele nasceu da porrada, cara. Assim, ele veio de baixo para cima. Sim. E ele, lenta e progressivamente, ali na virada das décadas de 60 para 70 até agora, literalmente ele foi se entranhando nas empresas, no sistema político, no terceiro setor, na música, o jornalismo mais antenado com a cobertura dos assuntos ambientais. Então, é um processo lento, gradual, e não se muda a cultura por decreto ou medida provisória. Eu adoraria que, no intervalo de tempo muito curto, a gente tivesse, de fato, a condição de virar esse jogo e virar radicalmente. Entretanto, a história mostra para a gente que essas mudanças de paradigma, de cultura, de percepção da realidade, levam algum tempo. Então, se você quiser saber minha opinião, e eu manifesto de forma despretensiosa, eu acho que, por vezes, a gente precisa mergulhar no fundo do poço para perceber a encrenca que é desprezar o meio ambiente. Vou dar 2 exemplos. Ano passado, em São Paulo, teve aquela chuva negra com cheiro de queimada. Sim, sim. Boa parte dos desmatadores ilegais do Brasil tem maravilhosos imóveis, apartamentos e escritórios em São Paulo. Então, caprichosamente, é como se a natureza desse o troco dizendo assim, está feliz com seus lucros, com seus dividendos? Agora é o seguinte, abre a janela para ver o temporal que se aproxima e não reclama, porque você é responsável por isso. Uma outra questão, o Pantanal hoje perdeu 10%, é a última estatística da sua vegetação original, é um patrimônio natural da humanidade pela Unesco, 10% do Pantanal é mais de 1,5 milhão de hectares, é 10 vezes o município de São Paulo. E aí nós temos outro efeito colateral que prejudica os desmatadores. Corumbá e Cuiabá, 2 das grandes cidades próximas desse bioma, não estão conseguindo respirar dentro de casa. São centenas de milhares de pessoas. Uau. E boa parte dos desmatadores ilegais do Pantanal têm negócios, moram nessas cidades. Então não tem jeito, o planeta é um só, cara. Quem promove
desperdício de água doce e limpa, quem destrói floresta, fauna e flora, quem despeja lixo na proporção monumental, escatológica, sem pensar em ecodesign, reciclagem, compostagem, do jeito que a gente está vendo, quem despreza algo que vai, pelo andar da carruagem, se a gente não corrigir o rumo, determinar efeitos muito mais severos para nós do que a pandemia, que é o aquecimento global, são as mudanças climáticas. O mundo está no mesmo pacote aqui. Não tem plano B, não tem planeta B. Sim, a gente tem que se virar aqui, cara. Quer dizer, então tentando, né, ir para Marte, ir para alguns outros lugares aí, para ver se a gente estraga lá também. Ou se já não foi feito isso antes, né? Pois é, esquisito. Mas, meu, essa coisa realmente é muito frustrante, né? Porque a gente vê um processo, a gente acha que está evoluindo, que as pessoas, né? Não é uma falha da educação também, de geração até geração, para chegar num ponto que as pessoas aceitam, porque cada vez mais a gente tem, por exemplo, você compra abacaxi hoje todo cortadinho dentro de isopor e num plástico. Quer dizer, não tem sentido isso, né? É muito mais fácil, obviamente, você pega lá, já abre e já come, mas, meu, qual que é o problema de você pegar um abacaxi e cortar a casca como a gente fazia antes, né? As pessoas também, elas se vendem, vamos dizer assim, por muito pouco, né? E não veem a consequência disso. E é muito difícil você trocar esse tipo de hábito, né? Porque eles acontecem realmente, né, dia a dia, e você não percebe que você está mudando. Mas realmente é muito frustrante você ver que as coisas não melhoram nesse aspecto, porque tudo bem, você vê agora o veganismo, né, essa onda que está crescendo muito pelo mundo, e que é muito interessante, porque, como você disse, veio de baixo para cima. As próprias pessoas estavam, o que está escrito aqui? O que eu estou comendo? Por que tem conservante? Por que não tem não sei o quê? Na minha época de adolescente, eu não me importava com isso. O que colocava na mesa, eu comia, né? Minha mãe, tudo bem, você confiava, né? Hoje em dia, você já fica com 2 pés atrás. Ó, isso aí é feito por tal empresa e é feito não sei o quê. Então, nesse aspecto, a gente está um pouquinho mais educado, mas essa educação não veio da escola, não veio da televisão, não veio do cinema, né? Veio da gente mesmo, esse mundo do hardcore, né, daquela música mais influenciada pelo punk, não sei o quê. O Derek Green, o nosso vocalista, ele é vegetariano, agora vegano, né, mas por mais de 20 anos. Ele começou isso lá em Nova York, com a tribo do hardcore, né, bandas como Bad Brains, o Cro-Mags. Tem o vocalista do Cro-Mags, ele se chama John Joseph. Ele já escreveu vários livros sobre o veganismo, né, sobre o que come, sobre como é feita o corte de carne e criação de gado e tudo. Então, desde lá, esse processo educativo veio de baixo para cima, como você comentou, né? E por que a gente não tem uma educação muito mais importante nas escolas sobre isso, né? Principalmente depois de 92, como você mencionou, o Bill Hill, né? Que eu também estava lá. Eu toquei no Circo Voador com o Diallo Biafra, o Ratos de Porão. Foi uma semana muito incrível, né? E que também inspirou a gente a fazer a música Caioas e tudo, ir por esse caminho também, né? Então, por que a educação não tem mais esse peso, né, no dia a dia do aluno, dos meus filhos que eu vejo indo para a escola, e não se fala muito disso, né, como matemática ou português, enfim. Essa é uma boa questão. Eu acho ela um tanto complexa, porque tudo começa pela educação, você tem razão. Agora, sem dúvida, as escolas públicas e particulares nos últimos anos incluíram na grade curricular conteúdos pedagógicos que aludem à água, a lixo. Eles alcançam essa dimensão. Agora, isso não impede que pessoas muito bem educadas façam, em São Paulo, no Rio, qualquer cidade do mundo, num carro de luxo com vidro elétrico, baixem o vidro elétrico e joguem lixo de fast food pela janela. Aí você vai checar, Andrés, onde você estudou? Na melhor escola do pedaço. Então, a educação, ela chega e ela faz a diferença, mas não para todo mundo. Eu acho, confesso a você, eu já me detive pensando sobre esse assunto. Eu acho que a educação é importante, mas a educação sozinha, ela não consegue, por si, universalizar o senso de urgência e uma nova atitude. É igual você aprender inglês e não usar a língua. Ou aprender uma música e não tocar. Quer dizer, aprender um acorde e não usar, né? Mesma coisa. Então precisa ter a atitude. Você não pode aprender na escola uma coisa e em casa os seus pais fazerem outra. Sim. Isso por pesquisa se sabe. Você aprende na escola que não é para jogar lixo no chão. Aí no fim de semana passeia com os pais, o pai joga uma lata de cerveja no chão e o filho na hora repreende. E leva uma bronca do pai. Exato. Levou a bronca do pai,
eu ouvi isso da Cláudia Costin, que foi secretária municipal de educação aqui no Rio. Ela falou, André, vai prevalecer, na maior parte dos casos, a atitude dos pais ou responsáveis. Esse é um ponto. Que é o exemplo, né? O outro ponto é o imponderável, aí não tem explicação. Essa disposição para não consumir proteína animal é um fenômeno, porque pais carnívoros não entendem como uma criança que ainda está com dente de leite, ela nem fala direito, ela diz, eu não quero comer bicho. E é um sentimento genuíno. Sim, sim. E é uma coisa que não arrefece, não é uma moda, é uma coisa forte. Então, essa cultura não carnívora veio para ficar e ela se expande em progressão geométrica. É verdade. A outra questão que nos últimos anos não tem maior explicação, mas está acontecendo, eu fico feliz, é a cultura da bicicleta, cara. As bicicletas estão aí. Aí, o sonho de consumo número 1, que é automóvel, em boa parte dessa garotada, e não apenas no Brasil, em várias partes do mundo, deu uma trégua. É verdade, meus dois filhos homens não ligam muito para carro, esse tipo de coisa. Então, essa associação carro, poder, autonomia e independência, ela continua existindo, a publicidade investe muito nessa direção. Aí está outro problema também. Isso bate muito forte no coração da garotada. Agora veja, e eu não tenho explicação para isso. A magrela está aí. E ela está aí apesar da avalanche publicitária e do apelo do automóvel como instrumento de poder e de liberdade. Eu realmente estou muito feliz de ver que, ao contrário do que muita gente supunha, nós temos várias demonstrações de rebeldia sustentável das novas gerações na direção daquilo que muitas vezes os pais não entendem por que isso está acontecendo, mas vão ter que entubar, porque a mudança está pedindo passagem. É verdade. É uma onda mesmo, né? Uma onda muito interessante de educação, né? Saber o que você está comendo, de onde vem, o que tem dentro. E é muito interessante. Eu com o Derek em turnê, né? Eu já fiz as minhas aventuras vegetarianas, né? Fiquei um mês e meio só comendo comida vegetariana, viajando. Principalmente nos Estados Unidos, você tem muita opção, né? E é um mundo completamente impressionante, porque eu não conhecia, né? Para mim, e muita gente acha que vegetariano e vegano só come verde, só come salada, né? Não é bem assim. Tem muito outras coisas e tem uma culinária vegana que é sensacional, né? Um paladar completamente diferente e realmente é uma aventura você entrar por esse mundo. Mas as pessoas têm preconceito sobre comida, que para mim é um outro absurdo. Aliás, o preconceito já é um absurdo por si próprio, mas preconceito a comer, que é tipo, meu, quer dizer, o cara é vegano, não vou sair com ele porque ele come umas coisas esquisitas. Tipo, eu já ouvi isso, entendeu? Quer dizer, as pessoas têm uma certa resistência a mudar conceitos. O nosso disco, o último disco Quadra, ele fala sobre isso, né? Sobre conceitos, da onde veio os conceitos que você tem na sua cabeça. Obviamente através da cultura, da educação, da escola que você foi, dos filmes que você assistiu. Se o André Trigueiro tivesse nascido na Arábia Saudita, ele teria um outro ponto de vista sobre o mundo, sobre a mulher, sobre a sociedade, sobre o esporte, sobre tudo. E por que a Arábia Saudita está errada e o Brasil está certo? Esse é o primeiro ponto de vista de criar estereótipos, criar fobia, né? Porque o meu é o certo e o árabe tá errado. Por que ele usa aquela roupa? Por que ele come o que come, entendeu? Então é esse o esquema, né? A resistência de você ver que você cresceu e que os seus conceitos, eles estavam um pouco equivocados. Eu cresci na década de 70, numa ditadura militar, fui para a escola, aprendi um Brasil diferente do que foi aprendido aí, sei lá, nesses últimos 30 anos, né? Então, essa balança, as pessoas têm muita resistência de falar, pô, realmente, é um ponto de vista que quando eu tinha 14 anos eu aprendi dessa forma e hoje realmente eu vi que não é dessa forma, né? Então, essa falta de humildade, vamos dizer assim, é um problema, principalmente para essa relação entre filho e pai e avô, né, que é muito difícil, né? É interessante você falar na Arábia Saudita, e o exemplo foi bem colocado, mas eu vou pegar carona na Arábia Saudita para tentar explicar como me parece irreversível um processo de mundialização. Não vou usar globalização porque tem uma conotação só econômica, mas como o mundo está se tornando uma grande aldeia mesmo, e as culturas locais elas acabam sendo influenciadas fortemente por um senso de justiça,
uma percepção do que seja uma cultura em favor do meio ambiente avassaladora. No caso da Arábia Saudita, é interessante como nos últimos 10, 15 anos, mesmo a situação das mulheres na Arábia Saudita, lenta e progressivamente, começou a mudar. Elas já podem, por exemplo, ter habilitação para motorista, coisa que há bem pouco tempo não podiam. No Irã, se eu não me engano, muito recentemente, conquistou-se o direito de ir a estádio de futebol, ainda que reservadamente no lugar das mulheres. Para a realidade do Irã ou da Arábia Saudita, essas mudanças é muito grande. E no caso específico da Arábia Saudita, eles são os maiores produtores mundiais de petróleo. E eles são, isso é interessante destacar, é a metade cheia do copo, o país que tem o maior fundo soberano do mundo, fundo soberano que é um fundo financeiro alimentado com receita do petróleo, que você não vai reinvestir em petróleo. Então, eles já estão se antecipando a um cenário que eles, como maiores produtores mundiais de petróleo, aquela riqueza toda vem do petróleo, já se preparam para continuar tendo alguma folga nos ativos, né, nos investimentos, nas receitas, longe do petróleo e com o norte magnético da bússola apontado para o desenvolvimento sustentável. A Noruega, que também tem uma grande receita com petróleo, também tem um fundo com esses objetivos. Aqui no Brasil, Espírito Santo tem um fundo soberano com o mesmo objetivo. Então, você vê que o mundo, Andrés, eu realmente tenho impaciência com a lerdeza, o delay assim, das respostas que a gente precisava que fossem rápidas. Mas eu penso que as mudanças estão vindo. E a garotada, seus filhos, minhas filhas, eles vêm com o apetite de não herdar algo que não tenha jeito de consertar enorme. É verdade, enorme. Isso é verdade. Isso é verdade. Eles são bem mais desafiadores nesse aspecto, né? Acho que a nossa geração como pais e mães deu muito mais liberdade, espaço, né? Pô, a gente veio de uma ditadura, final de ditadura, 85, abertura, né? Foi quando Sepultura começou a fazer música, Rock in Rio e tudo mais, e realmente a gente sofre, vamos dizer assim, essas consequências agora, né? Que é muito bom, porque aqui em casa a gente tem discussões calorosas sobre tudo, né? É sensacional. Muitas vezes a gente concorda, a maioria das vezes a gente não concorda, mas eu acho isso muito saudável, sabe? Porque a gente se conhece, né? Mesmo não concordando, eu acho que a gente tem que se conhecer como família, cada um aqui morando no mesmo teto, mas cada um tem um ponto de vista, né? De ver o Brasil da forma que tem que ver, porque o Brasil é muito grande, né? É muito difícil. A gente fica comparando o Brasil, porque na Argentina teve tantas mortes, não sei o quê. Meu, a Argentina é Buenos Aires, né? Com todo respeito à Argentina, mas se comparar o Brasil com outro país ou qualquer outra situação é muito difícil, muito diferente, né? Mas é verdade também. Eu acho que, apesar da pandemia, de tudo isso, né, a gente teve que cancelar toda a nossa agenda de 2020, né? Para nossa classe artística, muito difícil, né? Assim, eu não me lembro de ter ficado 5 ou 6 meses longe do palco, como agora. Acho mais de 30 anos que eu não faço isso, né? E minha família está me reconhecendo aqui, um outro Andrés, talvez, em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, é um período muito positivo também, porque quando se fecha uma porta, 10 outras se abrem, né? A história do Sepultura é essa, mano. Ó, perdeu um vocalista, perdeu não sei o quê, meu, né? Tá beleza, então não vamos continuar esse caminho, tem outros caminhos aí, né? E o que você vê, apesar de tudo, né, do que a gente está passando, de possibilidades positivas que a pandemia está trazendo para o mundo? Em primeiro lugar, a gente não tem mais como adiar o reconhecimento de que a desigualdade é a nossa chaga, é um câncer que aflige a maior parte da humanidade. Porque, justamente, o maior número de óbitos da Covid-19 se deu entre pobres que não tiveram boa educação formal, mas não é propriamente o ponto, educação alimentar que eu ia dizer. Então, as comorbidades como obesidade, como um déficit nutricional que eleva a vulnerabilidade ao vírus,
está associado à pobreza. E moradias que não são dignas, aglomeradas. Então, a desigualdade assinalou a marca da morte. O maior número de vítimas da Covid são pretos, pardos, indígenas, com alimentação inadequada e sem assistência à saúde e sem moradia digna. Nossa Senhora. Então, assim, a mim me parece que a primeira questão trazida pela pandemia foi: se não fôssemos tão desiguais, ainda assim haveria muitas mortes, mas muitas mortes seriam evitadas. Não seria tão fácil, nem tão rápido como a gente viu e continua vendo. Um outro ponto importante é como existem ainda, em posições de destaque na política, negacionistas científicos. Pois é, meu. Isso ficou exposto de uma forma absurda, porque, veja, como é possível a gente ter, numa posição de comando, em países laicos, como Brasil e Estados Unidos, tamanha irresponsabilidade na condução dessas políticas que deveriam enfrentar com coragem o alastramento da Covid. A gente perdeu muito tempo, isso poderá custar a eleição do Trump. E no Brasil, a desinformação das pessoas e o auxílio emergencial, que muda o humor de muitos eleitores, atenuou um pouco o impacto do negacionismo do presidente Bolsonaro em relação à Covid. Agora, o negacionismo é outra questão que foi muito aflorada e, do ponto de vista do planejamento urbano, muito rapidamente, a gente está lidando com a descoberta de demandas urgentes de, por exemplo, lazer e entretenimento. O Sepultura descobriu uma rota de comunicação com seus fãs, seguidores, por vias não convencionais. Sem dúvida. Comunidade artística, eu estou falando de cinema, teatro, documentário, música. A comunidade artística rapidamente vem se ajustando, e eu confesso a você que eu acho que algumas dessas descobertas não deixarão de ser aplicadas depois da vacina. Eu acho que esse canal, ele, em boa parte dos casos, permanecerá aberto e lubrificado. Sim. No mundo dos negócios, encontros presenciais, também eu tenho lido muito sobre isso, muitas corporações, empresas, inclusive empresas públicas e privadas, não deverão voltar à velha rotina de você bater ponto fisicamente naquele mesmo lugar. O tal do home office, a partir da pandemia, constatou-se que ele veio para ficar em vários setores da sociedade. Amsterdã, Londres, Nova York, poucas cidades do Brasil também descobriram o barato de você estimular a bicicleta, evitando aglomeração no transporte público, alargando ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota, estimulando venda de bicicleta. A venda de bicicleta no Brasil verdade. Nunca se viu nada igual. E veja, a bicicleta é mais taxada do que automóvel, velho. Mano, mas Brasil, estamos querendo taxar os livros aí agora também, né? Um absurdo atrás do outro. Pois é. Isso aqui não tem roteirista que faria um negócio tão... Inacreditável. Inacreditável. Então, assim, há um mundo sendo chacoalhado. Agora, eu confesso a você, por isso eu falei primeiro, o tapa na cara da desigualdade, e a gente não pode, porque veja, Andrés, você sabe, não será a última pandemia. Sim. Então, se a gente não resolve... E a gente não precisaria de pandemia para resolver o problema da desigualdade. Exatamente. Quer dizer, é um absurdo a gente estar... Não pode ter favela, não pode ter falta de assistência médica digna, não pode ter alimentação irregular, inadequada, pelo amor de Deus. Mas já que a pandemia veio, a pandemia assustou, é um freio de arrumação em escala global. Rapaz, eu li outro dia um número que eu fiquei chocado e só tive que checar na fonte, foi a Organização Mundial da Saúde. 700 milhões de pessoas sem água ou sabão na África. Mano. Assim, como é que a gente vive num mundo no século XXI achando normal ou não se inquietando um contingente numeroso avassalador desse, que não tem o básico do básico?
E a gente reclamando que o delivery está atrasado. Exatamente. Realmente é uma falta de conexão, né, com as coisas, mano. Muita coisa presa em conceitos e pouca experiência do que as pessoas vivem, né? Elas não, sei lá, não dão valor ao que sentem, mas muito mais do que veem, ao que leem, né? Seja lá o que for, né? Essa coisa do negacionismo, terra plana, meu, assim, qual o objetivo, né, desse tipo de retórica? Simplesmente para confundir, né, para fazer confusão e não ter um direcionamento. Tudo bem que a internet veio com teorias das conspirações e tudo, e que eu acho até bem positivo, porque você abre o seu horizonte de possibilidades, né? Pô, tem tanta coisa oficial aí que que muita gente acredita que é um absurdo, né? Coisas de milagre, ressurreição e mãe virgem, um monte de coisa, e outras coisas as pessoas negam de uma forma, e elas sentem ver, né? Enfim, religião também, né? Uma coisa que a gente, vamos dizer assim, sempre atacou, né? A música, o heavy metal, né? Essa coisa de conceitos, e não pode ser isso, pode ser aquilo, enfim. É uma coisa também que atrapalha muito o diálogo, né? Infelizmente. Como falar com essas pessoas? Essa é uma boa pergunta. Eu vou confessar a você, eu não tenho propriamente a pretensão, como jornalista ou como cidadão, de tentar consumir meu tempo e energia na conversão de quem construiu convicções baseado, sabe lá Deus em quê. O que me preocupa é que a influência dessas pessoas sobre os incautos, assim, as pessoas mais, eu diria, vulneráveis do ponto de vista intelectual, que não têm assim uma boa referência na educação, poucos anos de escolaridade, não teve uma família atenta em relação à formação. Então é impressionante, usando uma expressão antiga, como por aí tem gente que cai no conto do vigário. O estelionatário surfa numa onda muito legal. E esse desejo que as pessoas, eu vou chamá-las de inocentes, tende a acreditar em qualquer coisa, sabe? Porque às vezes não. A gente tem um mundo repleto de pessoas com muitas certezas. Exato. E eu acho que a gente devia ter o cuidado, assim, de, como você disse, né, o lado positivo das versões contraditórias, mas sempre com ética, com cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui de como o Brasil está desacostumado ao diálogo. E o diálogo, mesmo entre pessoas, ou principalmente que não convergem, ele precisa existir. Você não vai estigmatizar, por princípio, quem pensa diferente, porque isso é um câncer. Isso adoece a sociedade, isso cria antagonismos gratuitos, e a gente não constrói um país com esse vírus do antagonismo. Nós tivemos um programa recente na TV Cultura, o Roda Viva, o Marcelo Adnet era o entrevistado e o Marcelo Tais era um dos entrevistadores. O Marcelo Tais criticou o Adnet por ele se dizer de esquerda, e o Marcelo Adnet respondeu ao Tais com muita elegância, os dois se trataram cordialmente, dizendo assim... Os dois são sensacionais. Ô, Tais, você não vai me rotular como comunista porque eu me disse de esquerda, muito menos você vai dizer que eu voto em A, B ou C. Eu me dizer de esquerda, disse o Adnet, não me vincula apressadamente ao que você está falando. Exato. E os dois, você deve ter acompanhado, isso teve muita repercussão. Eu vi. Mas o que eu achei mais legal é a repercussão desse diálogo foi como eles, apesar de ideias divergentes, com muita cordialidade e educação, puderam conversar sem hostilidade. É isso, democracia madura é isso. É sensacional, só que, infelizmente, o nosso grande Brasil, você vê pelo Twitter, a resposta, as pessoas que entraram no meio dessa briga, assim, porque tá no Twitter, xinga, e fala que é aquilo, e fala que é isso, é tipo o argumento ideológico, né, que só tem um lado e só tem uma cor. Então, é impossível, é como religião, né, é a mesma coisa, é uma doutrina, né, você tem que ver de um lado, e esse exemplo é perfeito, André, dessa coisa do desconcordar, né, não concordar, o disagreement, né, mas de uma forma educada, né,
Não tem, assim, a doutrina, vamos dizer assim, né? A doutrina você não tem resposta, você tem que aceitar um certo tipo de coisa, ó, é assim e não tem outro jeito. O lance da democracia é isso, Marcelo Taz e Adnet discutindo, falando dos seus pontos de vista, né? Sem chamar um, usar palavrão, chamar outro não sei o quê, né? Pô, são termos que a gente usa, esquerda, direita, que também para mim é uma confusão desgraçada, mas enfim, política já é um caos, né? Mas é isso, é esse o exemplo que a gente tem que ter, né? De discordar, mas de uma maneira, assim, eu sempre uso o exemplo, né, dessa coisa da democracia. Por exemplo, eu não falo com esse cara porque ele votou no Bolsonaro, ou eu não falo porque o cara é lulista, esse tipo de coisa. Velho, você vive no Brasil, é democracia. Se tem uma coisa positiva em tudo isso que aconteceu com esse governo, é que a galera saiu do armário, né? Saiu do armário, racista, com preconceito. Eu posso falar isso agora porque o presidente fala, então eu vou falar, né? O exemplo veio de cima, o pior exemplo de todos, né? Então as pessoas se sentiram no direito de expressar, mas o Brasil sempre foi assim. Você é brasileiro, André. Você sabe, pô, a geração mais antiga, né? Você vê no futebol, nos termos de novela e tudo, a gente sempre vê o racismo, o lance do feminismo, né? O machismo, etc, né? Mas eu acho que as pessoas não entendem o que é democracia. O exemplo que eu ia falar é todo 1º de maio em Berlim, na Alemanha, tem passeata neonazista, protegida pela polícia. Quer dizer, você não concorda, óbvio, você pode até jogar um ovo, não sei o quê, o policial está ali protegendo, mas eles têm o direito de se expressar. E melhor ainda porque você está vendo quem que é. Obviamente os caras usam máscara, né? Porque esse tipo de gente não bota máscara na frente, bota máscara na frente. Mas você está sabendo com quem você está lidando, é uma coisa aberta, né? Eu acho muito mais saudável do que falar, ó, não existe racismo no Brasil, como muitas pessoas aqui no Brasil falam. Fala, cara, de onde você vive, de onde você vem, né? O que é racismo para você, principalmente, né? Porque, de repente, você tem um conceito diferente do que ser racismo, para falar que não existe no Brasil, né? Então, esse tipo de coisa é muito difícil. As pessoas não veem o exemplo do diálogo entre o Marcelo e o Adnet, né? O Taz e o Adnet, eu sou Marcelo, eu sou Adnet. Não é esse o ponto, né? O ponto é ver um diálogo saudável, né? De discordar um do outro. Isso é democracia, mas construir uma coisa junto, mesmo não concordando, né? Porque o Brasil é isso, né? O Brasil não é uma coisa única e como você vai lá na Finlândia, você vê que é um país completamente, né, bem organizado, mas é aquele caminho, é só aquilo. O Brasil, mano, é aquele símbolo do caos, né? As flechas para todo lado. O que eu acho muito bom, eu acho bom por causa disso, porque é uma coisa democrática, né? Porque se você vai para a direita ou para a esquerda muito, você vai entrar numa ditadura, porque você não pode falar um A ou você não pode falar o Z, né? Então é muito, muito difícil, isso me deixa muito frustrado, sabe? De as pessoas não aproveitarem esse tipo de... É isso que eu falo da experiência própria. O cara tá lá vendo a entrevista, assistindo, mas ele tá preso nos conceitos dele, né? Ele não está vendo uma experiência nova, vivendo o presente dele, né? Como se estivesse vivendo uma experiência que fosse uma experiência para mudar a vida dele para melhor. Não, ele está ali preso no conceito de esse cara é um idiota, olha o que ele está falando. Mas ele não bota ali na panela ali, né, para aquecer, e falar, pô, de repente sai um pensamento aqui que eu possa realmente melhorar, né, meu ponto de vista, enfim, a minha convivência com os outros, né? Então, bom, desculpa aí, eu acabei falando demais e... Mas isso me deixa um pouco revoltado, sabe? Porque a gente sempre fica batendo na mesma tecla, mano, sabe? Tá, entendo, você usa a camisa vermelha, você usa a camisa da seleção, e sei lá, o conceito que você tem, mas, mano, a gente mora no mesmo país, né? Você falou ainda no mesmo bolota, né? Sepultura que viaja tanto o mundo, vê que a gente é tudo igual, na verdade, né? É aquela coisa dos conceitos e a educação, cada um tem diferente, mas eu ainda acho que, porra, eu sou muito positivo, é o lance do copo cheio que você falou, né? As pessoas, eu ainda acredito muito no Brasil, né? E eu acho que você acredita muito também, porque senão você não estaria fazendo nada do que você está fazendo, né? E eu também. Então, acho que isso motiva muito e deixa a gente ainda nervoso com esse tipo de coisa, como eu estou agora. A gente precisa de lideranças positivas e inspiradoras. A eleição americana agora, ela tem a oportunidade, os eleitores dos Estados Unidos, nessa eleição indireta dos colégios eleitorais, etc., de verificar se o atual presidente dos Estados Unidos está à altura dos desafios desse país e as demandas da sociedade americana.
Eu achei muito emblemático na Convenção Democrata pela internet a participação de lideranças do Partido Republicano. Isso é muito diferente, muito novo e muito emblemático de que existem certas lideranças que não têm propriamente afinidades com linhas ideológicas ou partidárias. Elas estão colocadas perigosamente, apenas e tão somente dentro do que elas sozinhas acham que deva ser a política, o mundo e a condução do país. Nesse sentido, Trump e Bolsonaro têm muitas semelhanças, porque eles não têm maiores identificações com os partidos que eles acolhem. O presidente Bolsonaro nem partido tem há vários meses. Pois é. E Trump ser boicotado por parte do Partido Republicano reforça o que eu estou querendo dizer. A gente precisa de pessoas inspiradoras. O que elas falam precisa inspirar. O que elas fazem precisa inspirar. Os gestos delas na direção do outro, que não pensa como eu, que não tem a minha história, mas merece tanto respeito quanto eu mereço. A humanidade se ressente hoje desses gestos. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque a história da nossa espécie, Andréas, é sangue, porrada e bomba toda hora, em todo mundo. Se você pega a história da humanidade, assim, é uma sucessão de guerras, batalhas, disputas sanguinolentas, fratricidas, o tempo inteiro. Então, por incrível que pareça, olhando o retrovisor da história, a gente hoje não está numa situação ruim, não. Muito por fazer, muito por melhorar. Sim. E eu não vejo saída para a nossa espécie sem uma Organização das Nações Unidas forte, prestigiada, legislação internacional, essa história do Tribunal Internacional de Haia, coisa e tal, você ter uma capacidade de harmonizar as leis de cada país, certos assuntos, isso ser inserido numa legislação internacional. Esse petroleiro que vazou óleo nas Ilhas Maurício, a gente não tem no mundo legislação sobre oceanos. É um território neutro. Sim. E a maioria dos países do mundo tem a bandeira do Panamá. É uma malandragem monumental. Você opera um negócio de transporte de qualquer mercadoria, eventualmente perigosa. Beirute, no Líbano, explodiu a partir daquela substância transportada no navio. Impressionante. Aí você transporta para lá e para cá. O dono do negócio não mora no Panamá. E Sim. Ele vai operando à distância. Se o navio naufragar, se explodir em Beirute, ou se naufragar e vazar óleo nas Ilhas Maurício, vão dar o bote lá na sede da empresa nas Ilhas Maurício, onde o dono não está. Então, é isso que eu estou dizendo. Estou dando um exemplo de como a gente precisa se entender mundialmente num protocolo básico de convivência. Sabe aquela história do estatuto do condomínio? Você vai Sim. ter o Andrés, que mora no 1002 e que gosta de ouvir o sonzinho dele, às vezes um pouco mais alto, heavy metal. Aí o cara do 903 é pagodeiro, adora ouvir pagode todo dia, também no sonzinho de vez em quando um pouco maior. Aí você vai ter o outro lá que é estudante da orquestra sinfônica. Estudante não, músico de uma orquestra sinfônica, tem o pianinho e precisa treinar lá não sei quantas horas por dia. Como é que você harmoniza? Você vai ter que ter um estatuto do condomínio justo, que respeite as diferenças, os direitos de cada condômino, e vamos ver se resolvemos isso na reunião de condomínio, se precisa ter um advogado junto com o administrador de imóveis para dar uma luz, dizendo assim, peraí, calma, tem um jeito de fazer, vamos fazer desse jeito, o que vocês acham? E, Andrés, aquela, assim, para mim é uma máxima do direito. A melhor negociação é aquela que todas as partes saem com a sensação de que não foi tão bom, mas eu não estou reclamando, não. Acho que dá para o gasto. Não dá para agradar todo mundo. Exato. Esse é o ponto, exatamente. É aquela coisa, pô, vou engolir um sapo aqui, mas né, o negócio vai funcionar. Separação conjugal, negociação com o filho quer ir para a balada, filho, você é menor de idade, essa balada só tem marmanjo. Peraí, não tem negociação 100% boa para todo mundo. Você vai ter que chegar a um acordo. Agora, tudo começa pelo respeito.
Tudo começa pelo Exato. respeito. Perfeito, André. Pô, mano, fala só um pouquinho desse livro que você lançou sobre o suicídio, né? Que também é um tema, infelizmente, muito recorrente nos dias de hoje. Lógico que o suicídio sempre existiu, mas os negócios, esses últimos anos, realmente é uma coisa absurda, principalmente na galera mais jovem, né? A galera ali de 18, 20, 21, enfim. Você fez um livro sobre esse trabalho, né? Fala um pouco dele. Chama-se Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. A gente pegou muito... Eu passei 15 anos da minha vida criando coragem para escrever, porque é um assunto muito complexo, mas eu fiquei fascinado pela forma como psicólogos, psiquiatras, suicidólogos, terapeutas, Organização Mundial da Saúde avançaram muito no território da prevenção do suicídio, e a gente precisa ter informação para reconhecer sinais que, eventualmente, remetam à ideia de que o autoextermínio possa ser uma saída. Sim. Eu conheço muita gente que chegou, inclusive, a cometer, a realizar tentativa e conseguiu, com ajuda especializada, se livrar da ideia que fica perseguindo a pessoa numa situação de fragilidade psíquica e emocional, de que eu vou desistir, vou resolver um problema, digamos assim. Sim. Então, o livro tem 100% dos direitos autorais para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza um trabalho monumental, gratuito, filantrópico, sem nenhuma vinculação política ou religiosa, de apoio emocional e prevenção do suicídio. Então, se me permite, esse é o livro, Viver é a Melhor Opção. Foi traduzido para o inglês também. Uau! Awesome! E repito, ele tem 100% dos direitos autorais para o Centro de Valorização da Vida. A gente precisa, viu, Andrés? Sepultura tem uma legião numerosa de fãs de várias idades. Sim. E é impressionante como o número de tentativas de suicídio começou a crescer nas últimas décadas no segmento mais jovem. E essa garotada, eu não tenho uma explicação única para isso e não vou me aventurar aqui na nossa conversa sobre as razões pelas quais um número maior de jovens tem, por vezes, se sentido vulnerável à ideia do autoextermínio. Mas a boa notícia é que, quando a gente se detém na compreensão dos fatores que podem levar um jovem a cometer suicídio, a gente consegue desarmar essa bomba relógio. E a coisa mais importante é o diálogo. Muitos pais não têm diálogo com os filhos, muitos pais não têm a cumplicidade, a intimidade mínima com seus filhos, e a ruptura da confiança e do diálogo não ajudam. Então, se me permite, para a legião de fãs do Sepultura que são pais e para a legião de fãs do Sepultura que são filhos, tentar construir uma ponte, mínima que seja, mas vamos fazer essa travessia para conversar. Conversa ajuda. Sabe que esse tema suicídio é um tema muito comum também nas músicas de heavy metal, né? O Ozzy Osbourne, Suicide Solution, o próprio Judas Priest e o próprio Ozzy já foram acusados, tiveram que ir no tribunal defender, porque foram acusados de incitar, né? Existe isso, mano, quer dizer, qualquer coisa pode ser um incitador, né? Para uma pessoa que já tem essa propensão, né? Olha, isso foi muito estudado, e de longe, isso vem do século XVIII, do livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, no auge do romantismo. O livro vendeu para burro naquela época na Europa, e após o lançamento, é a história de um jovem desiludido amorosamente que no final se mata. Impressionante a quantidade de jovens que leram o livro do sexo masculino e se mataram usando o mesmo método do personagem da obra de ficção. Uau, então, os 13 porquês da Netflix, eu coloco isso no livro. Isso foi pesquisado nos Estados Unidos, a série mais popular para teens, para adolescentes, da Netflix, e é a história de uma menina que se mata, e os 13 porquês são as 13 pessoas que teriam, de alguma forma, segundo ela, determinado algum gênero de influência na decisão fatal dela. Bom, vamos lá. Resumindo,
chama-se gatilho, trigger. Quando, por exemplo, a série da Netflix usa de imagens ou constrói o roteiro determinando situações numa obra de ficção que, diante de uma pessoa que esteja fragilizada, aquilo é sugestionável, sim. Então, tem solução para isso? Tem. Você pode fazer uma série na Netflix sobre suicídio de jovem, não tem problema não. Tem que conhecer o que é o trigger, o gatilho, tem que evitar situações de roteiro ou de cenas que sejam muito, eu diria, indutoras da ideia de se matar. E isso é possível. Isso vale para música, cinema, teatro, jornalismo, poesia. Para o lado que se apontar o nariz, isso que eu precisamos imaginava, evitar o trigger. O trigger pode vir de qualquer lado, né? Qualquer lado. Qualquer coisa. Lado. Cara, que interessante. Pelo que sabe, as bandas foram absolvidas e tudo, mas foi um processo, né? Penoso e tudo, mas enfim. André, última pergunta. Por que você não tocou bateria? Não conseguiu o caminho da bateria? Olha, com toda a franqueza, primeiro, eu como fã do Rush, depois que eu ouvi o Neil Peart, sensacional. Eu falei, eu não nasci para isso. Perfeitamente compreensível, cara. Você não é o único. E depois, eu vou te contar um negócio. Essa coisa de... Porque quando você tem um nível top, tipo Sepultura, você tem o povo que carrega a bateria, monta a bateria, o batera chega lá, legal, tá na montagem que eu combinei, tudo certo. Isso. Meu irmão, até você chegar nesse nível, tava me dando uma dor nas costas, cara. O pior é você não ser baterista, eu ser o único cara com carro e ter que levar a bateria do baterista. Pô, o vizinho reclamando no elevador, como é que é? Solta a porta. Calma, eu ainda tô no mundo. Ainda falta um monte de coisa. André, cara, sem palavras pela sua disponibilidade aí falar com a gente. Muito obrigado, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Foi uma conversa muito legal. Me sinto honrado de ter essa oportunidade de trocar uma ideia com você. Como eu disse, já acompanho o seu trabalho. Você realmente é um cara que inspira muita gente, não só no jornalismo, mas de uma maneira geral, como brasileiro, como cidadão, né? E muito obrigado por participar aqui da Cepo Quarta com a gente, cara. Obrigado, foi ótimo ver assim o teu nível de comprometimento, o teu nível de engajamento com coisas que eu também acredito. E como vocês fazem a diferença no universo do metal, com uma proposta que abre a cabeça de boa parte dos brasileiros e dos nossos irmãos espalhados pelo planeta que gostam do som poderoso, virtuoso de vocês e que traz uma mensagem que invariavelmente remete a essa ética do cuidado pela justiça. Obrigado, querido. Parabéns à Sepultura, parabéns a vocês. Tudo de bom. Valeu, André. Obrigado. Grande abraço. Se cuida, Valeu. Tudo de bom.